Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trazer atualizações, tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira, 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Olha, fiz uma duplinha para amanhã, né, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Tem o Peru e Brasil, botei vitória do Brasil, Bolívia e Argentina, coloquei que a Argentina ganha ou empata, uma odd de 1,55, tá fácil aí, você pode colocar ou vitória da Argentina na fraca Bolívia e dupla chance Brasil, que seria Brasil ou empate, ou vitória do Brasil e da Argentina. Tá pagando bem, aproveita que a odd ainda tá pagando bem. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram bônus para você usar no site, na plataforma. O xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, vamos começar falando de Vasco, que joga no sábado contra o Fluminense. Eu havia trazido uma notícia de que o Vasco ia fazer 2 treinos lá no Newton Santos, mas não. É um treino só. É um treino. O Vasco joga hoje um jogo treino em São Januário contra o São Cristóvão, que eu falei que era da 3ª divisão do Campeonato Carioca, mas teve gente aqui que me trouxe a informação que a Série C do Campeonato Carioca representa a 5ª divisão, uma coisa assim, que tem a A1, A2, enfim. Então é menos que a 3ª divisão do Campeonato Carioca. O importante é um jogo treino, é um jogo para o Ramon Dias testar peças, ver se vai encaixar esse meio de campo com o Payet e quem são os atacantes que vão compor esse time titular para encarar o Fluminense no sábado, né? Então a gente tem um jogo treino hoje à tarde, aí a gente tem um jogo, aliás, o treino lá no Newton Santos, no Engenhão, na quarta-feira, é um dia só liberado, e nos outros dias, que seria terça, quinta e sexta, o Vasco vai treinar normalmente lá no CT Moacir Barbosa. Então essa é a programação do Vasco, que na quinta-feira deve ter alguma coletiva, alguém falando aí a respeito do jogo, tá? Então tá aí, o Vasco tem um jogo treino hoje. Bom, vou trazer uma outra informação relacionada a um jogador que foi do Vasco da Gama recentemente e que está banido do futebol, né? Você vai lembrar daquela operação lá que deflagrou os jogadores que estavam envolvidos em esquema de aposta, manipulando o resultado para ganhar dinheiro das casas de aposta. E aí, um jogador que teve participação no Vasco recentemente, o Igor Catatal, jovem que estava no Madureira, se eu não me engano, veio todo feliz para o Vasco, né? O Igor Catatal, ele tomou uma punição do STJD. Ele, o Gabriel Tota e o Matheus Felipe, os 3 jogadores foram banidos no futebol pelo STJD. Aí o que eles fizeram? O Igor Catatal foi jogar fora do Brasil, porque lá a punição não alcançava o jogador. Pois bem, não alcançava no passado, porque a FIFA ampliou a punição do STJD para âmbito mundial, ou seja, acabou a carreira do jovem Igor Catatal. Ele está proibido de jogar futebol profissionalmente pelo resto da sua vida. Você vê como é que custa caro ser desonesto, né? Às vezes, nesse país de gente desonesta, às vezes custa caro ser desonesto, né? Então tá aí, infelizmente, né, um jovem, né, que errou e que vai pagar por esse erro para o resto da vida. Tá aí a informação sobre a punição da FIFA. Eu quero trazer uma outra informação que é sobre o estádio São Januário, né? Hoje está tendo até uma audiência pública na Alerj, lá tá todos os agentes políticos do Vasco, com vereadores lá falando sobre o que está acontecendo com o São Januário, a interdição de São Januário, inclusive o Osório falando que a interdição de São Januário macula o Campeonato Brasileiro, né? O que macula o Campeonato Brasileiro é ter gestores como vocês na frente do Vasco da Gama. Isso macula o futebol brasileiro, né? Então tá aí. Aí eu queria trazer aqui fatos para a gente ver como o Vasco é perseguido, né? Porque a gente fala isso e as pessoas acham que isso é teoria da conspiração, que isso não existe, mas vamos lá.
O Vasco foi punido por causa de um jogo no dia 22 de junho contra o Goiás, em São Januário, que houve aquela confusão e que ninguém se feriu. Vou repetir como eu falei nas outras redes sociais hoje. Ninguém se feriu e o Vasco está há 80 dias com o São Januário interditado e uma cobrança de uma série de coisas que não é cobrado em estádio, em clube algum. E o Vasco aí cumprindo as exigências para que São Januário seja liberado, né? Aí eu fui buscar a fatalidade, né? A tragédia que aconteceu. Fatalidade não, porque é a tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu. Tragédia porque foi uma tragédia anunciada. A tragédia no Ninho do Urubu, ela ocorreu. O CT não tinha alvará da prefeitura, não tinha licença do Corpo de Bombeiro, né? Tinha tomado várias notificações e funcionou de uma maneira improvisada com a instalação elétrica precária que tinha sido denunciada. E mesmo assim, passaram por cima de tudo isso, 10 crianças perderam a vida. 10 crianças perderam a vida. No Vasco, ninguém se feriu. Lá no Ninho do Urubu, onde não tinha um alvará de funcionamento e um monte de coisa irregular, 10 crianças perderam a vida. Aí no Vasco, 80 dias de São Januário interditado. No Ninho do Urubu, quantos dias o Flamengo ficou com o seu CT interditado? Vou trazer para você. 13 dias. 13 dias de interdição. No dia 27 de fevereiro eles interditaram e no dia 11 de março o Flamengo entrou com um pedido ou uma liminar que reabriu o CT na maior tranquilidade. Eu digo uma coisa, né? Eu disse isso na época lá. Se esse acidente, esse acidente, a gente pode chamar de acidente porque também ninguém teve vontade de matar criança, né? Mas se isso acontece em São Januário, o Vasco estava fechado. Tinham acabado com o Vasco, a imprensa, a mídia, a justiça, o Vasco tinha acabado de vez. Se uma criança tivesse acontecido isso com uma criança no CT ou em São Januário, o Vasco tinha acabado. Você vê, 14 dias, 13 dias, 2 semanas depois, o CT já estava funcionando com tanta irregularidade. E no Vasco, ninguém se feriu, 80 dias com o São Januário fechado. É ou não é perseguição? Existe ou não existe um sistema corrupto, bandido, canalha no Brasil, na justiça brasileira? Então tá aí. Contra fatos não há argumento. Para finalizar o vídeo, eu quero falar aqui sobre os milhões, né? Que tem já YouTube aí fazendo festa de milhões entrando no Vasco. Mas YouTube não aprende, né, cara? Eu só acredito quando eu vi. Até porque quando se fala de reforma de São Januário, você vai buscar que isso aconteceu em todas as outras gestões, né? Na gestão Campelo, o Campelo chegou a assinar ao vivo na Vasco TV um contrato com a W Torres, com representantes da W Torres numa ligação direta, na tela. Eu vou até botar aí para você ver. O Campelo assinou ali, ó, quase 300 milhões a reforma e ampliação de São Januário, assinada. Aí ia sair do papel, não saiu, né? Aconteceu com o Roberto Dinamite, aconteceu com o Eurico Miranda. Desde os primórdios, todo ano de eleição, o Vasco vai ser reformado e ampliado. O Salgado teve aí 3 anos derrubando o Vasco para a segunda divisão, mantendo o Vasco para a segunda divisão, preocupado em vender para ganhar a comissão. E só agora que está acabando as eleições, o ano e chegando uma eleição, resolveram falar de ampliação e reforma de São Januário. 500 milhões seria o valor. Como é que seria isso aí? Tem uma lei, um projeto de lei que tem que sair da prefeitura ainda e ir para a Câmara dos Vereadores e lá ser votado e o projeto aprovado, a lei aprovada, que é o potencial construtivo. E aí, uma coisa que a gente pode levar em consideração, que realmente isso pode vir a acontecer, é que o Flamengo vai ser beneficiado com essa lei também. E aí ele vai ganhar um terreno para construir o seu estádio. Como o Vasco já tem o terreno e o estádio, ele ganha o terreno em um outro lugar. Aí o que ele faz? Ele vende esse terreno para uma empresa e pega o dinheiro para reformar São Januário. É mais ou menos esse o mecanismo. Aí parece que já tem uma empresa da Barra da Tijuca, uma empresa de investimentos, que tem um pré-acordo de 500 milhões para pagar nesse terreno, que nem se sabe onde vai ser e nem se essa lei vai acontecer. Mas tá aí,
Essa é a informação que fez um monte de gente ir para os canais dizer que está entrando 500 milhões do Vasco. Não acredita muito nas coisas que as pessoas colocam na capa não, viu? Vai ler a matéria, vai ouvir o que é, porque a parada é bem diferente do que costumam vender, né? Vê aí a Carol Paiva que ia salvar o Vasco, a 777 que ia trazer um time bilionário, agora 500 bilhões e reforma de São Januário em um ano de eleição, em mais um ano de eleição. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário que é importante. Uma semana abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.